Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Essa mensagem é para edificar a sua semana e te ajudar profundamente nas suas orações. Antes de começar, já ajude-me a manter esse canal, clicando no gostei, inscrevendo-se e também clicando no sininho. Clique também na palavra todas. Sempre que uma oração ou uma palavra entrarem, o YouTube vai lhe avisar e podemos orar e crescer espiritualmente juntos. Hoje, eu quero falar com você sobre as 7 chaves contidas na oração do Senhor, porque nessas 7 chaves está a nossa vitória. Mas primeiro, quero falar que quando o assunto é a oração, ela é uma oferenda a Deus dos nossos desejos por coisas amorosas e necessárias. É a súplica das nossas causas na corte do céu. A oração é a busca de ajuda do que está além do nosso poder. Então, o que é a oração? É o apelo pessoal a um Deus pessoal, baseada na vontade revelada dele. É a cooperação nossa com a vontade soberana do Pai. A oração nas Escrituras não é uma sugestão, ela é um mandamento. Deus não sugestiona que oremos, Ele ordena que oremos, e quando não oramos, nós pagamos o preço por isso. A palavra do Deus vivo é a nossa fonte e a palavra diz claramente: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Esse trecho está em Jeremias, capítulo 29, versículos de 12 a 14. É impossível experimentar liberdade no Espírito a não ser que clamemos ao Senhor de todo o nosso coração, porque a oração da boca para fora é sem dúvida nenhuma rejeitada. Na citação de Jeremias que mencionei, o Senhor diz: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. De novo, com todo o seu coração. E por quê? Porque oração da boca para fora é simplesmente ignorada. Ela é absolutamente rejeitada. É a determinação, é a perseverança, é a insistência que chama a atenção de Deus. A Bíblia é clara. Se orarmos de forma certa, andaremos de forma certa. Se orarmos de forma errada, andaremos de forma errada. Ou seja, orar de forma correta produz um caminhar correto com Deus. Uma vida falha em orações produz uma vida falha no caminhar com Deus. Nós não podemos viver uma vida em retidão se não estivermos no hábito da oração. É absolutamente impossível. Nós podemos clamar por retidão, mas nós não estaremos nela até nós orarmos. Orar de forma correta produz um caminhar correto com Deus. Então, como oramos de maneira correta? Oramos de forma correta se seguirmos o que o Senhor Jesus ensinou. Os discípulos lhe pediram uma certa feita: ensina-nos a orar. E quando eles pediram isso, eles queriam na verdade dizer: Senhor, ensina-nos a maneira correta, a maneira certa de orarmos e sermos entendidos. Você pode conferir isso no Evangelho de Lucas,
no capítulo 11, versículo 1. Veja o que diz, por exemplo, o profeta Oséias, no capítulo 10, versículo 12. Semeiem a justiça e colham a misericórdia. Lavrem o campo não cultivado, porque é tempo de buscar o Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre vocês. Deus não vai chover justiça sobre nós enquanto nós não procurarmos de forma certa. Poucos são hoje aqueles que falam sobre oração de arrependimento. O sangue é uma verdade estranha para muitas pessoas. Tudo que as pessoas querem hoje são mensagens bonitinhas e meigas, vindas de suas lideranças. Ninguém quer falar que somos pecadores e, infelizmente, o pecado nos afasta de Deus. Lembre-se que quando Jesus começou o seu ministério, a primeira palavra que ele mencionou foi arrependei-vos. Nós precisamos viver em santidade, mas nós não viveremos em santidade a não ser que a nossa vida de oração esteja de forma correta. Poxa, por que o milagre não ocorre na minha vida? Porque sua vida de oração está errada, se é que ela existe. Oração requer investimento de tempo. E tempo não é questão de ter ou não, é questão de prioridade. Não queira que Deus te priorize quando você não o prioriza. Satanás tentará sempre te destruir, te impedir de orar, te colocar situações que vão te distrair, que te farão crer que as suas orações estão sendo à toa, que Deus não está te ouvindo se você der permissão a Ele. Você não será derrotado a não ser que você aceite a derrota. Você não será derrotado a não ser que você permita que Satanás te derrote. E você está aqui nesse canal ouvindo essas palavras justamente para não ser derrotado pelo diabo. Então, o que fazer? Primeira chave. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27 diz: Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Não devemos ficar de pé diante de Cristo e ouvi-lo dizer: Afaste-se de mim, você que pratica a iniquidade. É fácil começarmos certo, o difícil é terminarmos certo. Em 2 Crônicas, capítulo 26, verso 5, diz: Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Enquanto Uzias buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Existe uma grande diferença entre buscar algo de Deus, seja bênçãos, perdão, e buscar a Deus. Enquanto Uzias buscou ao Senhor, Deus o prosperou. Quando os discípulos pediram para Jesus ensiná-los a orar, ele disse: Orem assim: Pai Nosso. Esse foi o primeiro ponto. E eu posso te dizer uma coisa: se você lesse a Bíblia, você perceberia algo extraordinário. Jesus sempre chama Deus de Pai, com exceção de uma única ocasião, na cruz. Ali, o pecado do mundo caiu sobre Cristo e o Pai se afastou. O pecado não nos permite chamá-lo de Pai. Portanto, a oração é impossível sem
relacionamento. Ele é o nosso Pai Celestial. Portanto, meu irmão, a primeira chave do sucesso da sua oração é o relacionamento. Esse é um dos maiores segredos da oração. Relacionamento. Isso porque Deus não irá ouvir a ninguém que não está em um relacionamento com Ele. Porque a Bíblia diz que viver em pecado e em rebelião contra Deus, Ele não nos ouvirá. Veja, por exemplo, Salmo 66, verso 18. Se no coração eu tivesse contemplado a iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Se eu estou contemplando a iniquidade, não estou em um relacionamento com Deus. Então Jesus mostrou somente nisso o poder na oração, ao dizer que devemos chamar Deus de Pai, ou seja, relacionamento. Será impossível um relacionamento com Deus se houver contemplação do pecado em nossas vidas, ou seja, rebelião. Quando isso ocorre, o relacionamento se acaba. Segunda chave: que estás nos céus. Jesus mostra que temos que ter um relacionamento com aquele que está no céu, ou seja, os filhos de Deus devem sempre reconhecer que a fonte de todas as suas bênçãos vem do céu. Em outras palavras, devemos saber de onde seremos cidadãos. Você não pode orar e querer relacionamento até você saber o local que você pertence, até você saber que a sua cidadania é celeste. Em Filipenses, no capítulo 3, versos 20 e 21 diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Ou seja, no momento que você reconhecer que você é um cidadão celestial, nesse momento os seus direitos estarão garantidos. Você não pode ser vitorioso na oração sem antes ter um relacionamento de pai e filho com Deus e depois reconhecer sua cidadania celestial. Por exemplo, a maioria das pessoas que estão me ouvindo nesse vídeo são brasileiras. Aqui nós temos nossos direitos, correto? Você tem direitos ainda maiores como cidadão dos céus. E como cidadão dos céus, você tem direitos celestiais. E isso, quem contempla o pecado no coração, não tem. Então seria algo do tipo: eu sou filho do Pai Celestial, logo eu sou cidadão celestial. E isso nenhum estrangeiro celestial tem direito. Ele não reconhece Deus como Pai. Como vai ter direito a essa cidadania? Deus não vai ouvir a oração de um ímpio. A única oração que Deus ouvirá de um ímpio é: Senhor, me salva. Esta sim será ouvida. Veja o Salmo 34, versos 15 a 19. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Terceira chave: santificado seja o teu nome. Ou seja,
adoração. Não podemos orar corretamente sem nos aproximar dele em oração. Ele é Pai? Sim. É celestial? Sim. Sua cidadania é celestial também? Sim. Mas ele é o Deus Todo-Poderoso. Adoração. Santifique o nome de Deus. Quarta chave. Venha a nós o teu reino. Colocar os interesses de Deus antes do nosso. Nisso, estamos colocando os interesses de Deus em primeiro lugar. A vinda do reino de Deus a nós é o anúncio da derrota de Satanás e todo o seu poder. Em Mateus capítulo 12, verso 28 diz: Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Portanto, você não pode orar adequadamente se você for egoísta. Sua oração não é apropriada se você coloca no seu coração suas necessidades acima das necessidades e desejos de Deus. Sabe, quando eu era criança, meu pai dizia não para tudo. Posso ir dormir na casa do meu primo? Não. Posso ir de bicicleta para a escola? Não. Posso trazer meus amigos aqui em casa amanhã? Não. Daí, sempre que eu questionava o motivo, ele dizia que a casa era dele e quem mandava era ele. E isso, meu irmão e minha irmã, me revoltava. Porém, eu posso dizer para você o seguinte: ele sempre pedia que eu tocasse piano para ele. Eu descobri que tocando piano para ele, eu conseguia as coisas dele mais facilmente, pois eu já tinha feito a vontade dele. É exatamente assim com Deus. Dê a Deus prazer. Deixe-o curtir você, ter prazer em você. Não deixe ele sentir que você o está usando, obedecendo somente para um fim. Do tipo, Senhor, eu preciso disso, disso e daquilo, tá bom? Obrigado. Não faça isso. Quando entrarmos na sua presença, faça-o se sentir especial. Honre a Deus, dê honra a Ele. A palavra de Deus diz: mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Não podemos ter comunhão divina e comunhão humana ao mesmo tempo. Quantas vezes você começou a orar e o seu telefone tocou, chegou uma mensagem no WhatsApp e você foi ver quem era? Quantas vezes você chamou o Espírito Santo e o seu marido ou esposa veio falar com você e você deu atenção e cortou o contato com o Espírito Santo? Não se pode ter comunhão divina e humana ao mesmo tempo. Quando Jesus diz fechada a porta, ele está querendo dizer literalmente: tranque a porta, passe a chave. Honre a Deus o suficiente para ter tempo com Ele sozinho. Deixe Deus sentir-se especial. Deixe Ele sentir que Ele é especial para você. O reino dele vem em primeiro lugar do que qualquer coisa nas nossas vidas. Lembre de Jesus falando: busque o reino de Deus em primeiro lugar. Quinta chave. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Cuidado com isso. Existem 3 vontades de Deus. A primeira está em Deuteronômio 29:29, onde diz que existem vontades encobertas de Deus. Nós não saberemos quais são. 2.
Romanos 12:2 diz que existem vontades reveladas de Deus através da sua palavra, e é uma revelação progressiva. E 3, a vontade permissiva de Deus, que é a vontade que Ele permite que aconteça. Nunca fique parado. Quando você para de fazer a vontade de Deus, você vira um alvo fácil para Satanás. Mencionei Romanos 12:2 e o texto diz: "E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." A vontade de Deus é revelada conforme nós nos renovamos, e renovação requer movimento. Sexta chave: o pão nosso de cada dia dê-nos hoje. Isso significa dependência total de Deus para o sustento diário. Gratidão pelo pão que temos hoje. O de amanhã será agradecido amanhã. O de ontem já deveria ter sido agradecido ontem. Devemos agradecer diariamente o pão de nossas mesas. Dependência total de Deus para sustento diário. Sétima e última chave: perdoe nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, liberar perdão. E isso é o maior desafio da vida com Deus: liberação de perdão. Por que Deus requer o perdão? Porque assim como Ele perdoa, Ele quer que nós nos perdoemos uns aos outros. Perdoar dívidas, quando Jesus fala, é porque dívida é muito difícil de ser perdoada. Quando você perdoa uma dívida, você está dizendo para quem te deve que a dívida está quitada, mesmo ele não tendo te dado nada. Só que quando somos nós os devedores, nós também queremos que as nossas dívidas sejam perdoadas. Jesus pagou a nossa dívida morrendo na cruz. Dívida essa que jamais poderíamos pagar. Sem confessar o pecado, não há perdão. Devemos sempre mostrar para Deus quais são os nossos pecados, porque Ele sim é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Para não pecarmos novamente, também pedimos que nos livre das tentações. Também pedimos que Ele nos livre de todo o mal. E finalizamos dizendo que a Ele pertencem as maiores honrarias. Meu irmão, minha irmã, não há nada mais sagrado do que santificar o nome de Deus. É assim que funciona. Colocar a vontade de Deus antes da nossa. Se você seguir essas 7 chaves, sua oração será ouvida. Não tem como a sua oração não ser ouvida. E ao orar, basta confiar. Temos que confiar. E é isso, é a confiança que move a mão de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Não se esqueça de se inscrever no canal,
clicar no gostei, clicar no sininho para sempre orarmos juntos e clicar na palavra todas para assim que tiver uma oração nova, o YouTube te avisar e você vir orar comigo. Deus te abençoe.